Bom dia, pessoal. Bem, essa é a nossa atividade de revisão, certo? Postei ontem, e hoje, como combinado, estou aqui para a gente fazer um breve comentário de como é que deve ser a resolução. Então, a primeira questão é o seguinte, né? Quais as condições edafoclimáticas? Esse termo edafoclimático, ele remete a dois fatores. O edafo, que é relacionado ao solo como meio de produção, de crescimento e desenvolvimento vegetal, e o clima como um fator que pode potencializar ou limitar a produção, certo? Então é o seguinte, quais as condições edafoclimáticas, no caso do Piauí, mais limitante para as culturas abaixo? Então o que é que você deve mensurar para cada cultura dessa? O que você considera como sendo um fator limitante de solo? Por exemplo, o solo é profundo, o solo é raso, esse é um fator limitante. A questão da drenagem, a questão da declividade do solo, se ela vai afetar ou não, pedregosidade, rochosividade, a questão da textura também, se vai influenciar ou não. É claro que eu estou só pontuando aqui fatores edáficos, não significa que todos eles são fatores limitantes, né? Isso vai depender da sua percepção, já como técnico, né? Já posso utilizar esse termo, pois vocês já estão na fase final do curso, certo? E com relação à parte química também, pH, níveis de fertilidade, salinidade. E quando eu falo fator limitante, eu estou querendo dizer um fator que eu não possa corrigir ele com muita facilidade, certo? Então aqui tem alguns fatores que influenciam, outros nem tanto, outros são facilmente corrigidos, certo? E com relação à parte climática, né? É claro que nós temos algumas condições bem particulares no Piauí, certo? Quando a gente fala de solo, muito que ocorre no nosso estado ocorre em outros estados também que são produtores, certo? Dessas culturas. Agora, quando a gente fala do clima, é algo mais particular, certo? Não vai ocorrer em todos os estados, mas eu quero que vocês façam uma relação de fatores climáticos, como umidade relativa do ar, velocidade do vento, temperatura, luminosidade, precipitação, se é ou não limitante para aquela cultura, certo? Na segunda questão, trata do espaçamento. A gente viu aí ao longo da disciplina que existe uma variação muito grande de espaçamento, certo? E aí, para cada cultura, eu quero que você selecione um espaçamento e justifique por que você recomendaria esse espaçamento. Por exemplo, existem algumas condições que devem ser consideradas. Por exemplo, a mecanização. Obviamente, se uma área vai ser mecanizada, eu não vou trabalhar com espaçamentos muito reduzidos, porque vai dificultar a entrada de máquina, né? De máquina de grande porte, né? Ou você pode justificar que a área é pequena, que as máquinas são de pequeno porte, por isso que você vai utilizar, por exemplo, um espaçamento triangular, que você consegue 15% a mais de planta na área. Com isso você vai conseguir atingir um objetivo de maior produção. Enfim, eu vou trabalhar com um espaçamento mais adensado, com esse espaçamento que ele é mais adensado, porque eu vou trabalhar de forma mais intensiva a condução da copa das plantas, eu vou fazer muitas podas, vou deixar sempre as plantas com porte menor, por isso que eu vou utilizar um espaçamento menor, entendeu? Eu vou utilizar um espaçamento maior porque essa praga é muito susceptível, aliás, desculpa, essa cultura é muito susceptível às pragas, então eu vou precisar estar fazendo um controle mais rígido de pulverização, vou ter que fazer uma pulverização mais intensa, então vou precisar de um espaçamento maior. Eu vou trabalhar com esse espaçamento porque eu vou trabalhar em consórcio, então é interessante que eu tenha um espaçamento maior para me entrar com essa segunda cultura. Enfim, eu quero que vocês escolham um espaçamento e justifiquem por que eu dei esse espaçamento, certo? Agora aqui com relação às pragas, né? Pragas e doenças. Quando você vai trabalhar com a cultura na determinada região, certo? E isso vale muito para a fruticultura, que quando a gente trabalha com fruticultura, elas são os frutos, pelo seu alto teor de sacarose, são muito atacados por pragas e doenças, enfim. Você tem que conhecer as culturas que
já existem naquela região, ou então que tem um potencial de chegar até aquela região, para você ter um controle preventivo, certo? Mas o que é que eu estou querendo de vocês nessa questão? É que vocês relacionem as culturas mais relevantes. Quando eu digo mais relevantes, são aquelas culturas que têm uma maior capacidade de causar um dano financeiro, certo? E pode inviabilizar a produção do seu pomar, caso aquelas pragas ocorram ali na sua cultura, certo? Que tem uma dificuldade muito grande de se controlar, certo? Em função de não existir produtos químicos específicos para aquela praga ou para aquela doença, certo? Ou por alguma característica comportamental daquela praga, seja difícil se fazer a aplicação de um controle químico, de se fazer um controle alternativo, entendeu? Então, se essa praga ocorreu no pomar, né? Essa praga pode inviabilizar a minha atividade econômica. Eu quero que vocês procurem essas pragas e essas doenças. Só lembrando que praga e doença são diferentes, certo? Vocês viram lá na entomologia, na fitopatologia. Enfim. E por último, né? Quais são as variedades mais produzidas no Brasil aí para cada cultura, né? E quais são as variedades que você recomendaria para a sua região? Só lembrando que quando a gente faz essa recomendação, a gente tem que levar em conta o critério daquela cultura estar adaptada ou não para nossas condições de clima e de solo, certo? E de aceitação do mercado, certo? Então, para essas culturas aí, você vai ter que levar em consideração esses 3 pontos, certo? Aceitação de mercado e condição de adaptação ao solo e ao clima, certo? Então, na verdade, essa revisão, né, que para nossa prova da próxima semana, ela vai ser uma espécie de um treino, certo? Porque o que eu vou querer de vocês após a prova para a gente fechar a nossa disciplina e fechar a pontuação? Eu vou querer que vocês elaborem um pequeno projeto de instalação de uma cultura frutífera, né? E aí eu vou deixar a critério de cada um escolher a sua cultura, pode ser alguma cultura das quais a gente já trabalhou na nossa disciplina ou das outras tantas que infelizmente a gente não pôde trabalhar, né? Só lembrando que é uma disciplina de fruticultura de 60 horas. Tem alguns locais que é um curso técnico de fruticultura, certo? Então é complicado a gente conseguir abordar tudo nessa disciplina de 60 horas, ainda mais nessa modalidade de ensino que a gente está adotando, entendeu? Mas eu vou entregar para vocês uma análise de solo, um croquis de uma área, certo? As características físicas daquele solo, daquela área, para ver se as condições climáticas daquela área. Eu vou fazer todo o levantamento que se deve ter inicialmente para se instalar uma determinada cultura. E vou passar para vocês, né? E vocês vão escolher a cultura, né? É claro que se você escolher uma cultura que já não seja compatível para aquelas condições que eu estou passando para vocês, aí eu vou sugerir para você escolher outra cultura, certo? Mas aí o que eu vou querer? Que vocês determinem a quantidade de adubo, a quantidade de muda, o espaçamento que vocês vão adotar, o sistema de irrigação que vocês vão escolher, certo? A expectativa de produção. É como se fosse um pequeno projeto, certo? Para vocês executarem. Então, só recapitulando aqui. Na próxima semana a gente faz uma prova com base nessa revisão que eu passei para vocês, certo? No próximo dia 1º eu vou encerrar, eu vou fechar o envio das atividades que eu já passei para vocês. Na segunda-feira a gente faz a nossa prova. Na terça-feira eu passo os dados de execução do projeto, certo? Na semana seguinte eu vou ficar a segunda e a terça-feira, certo? De plantão para tirar as dúvidas com vocês. E aí a gente encerra a nossa disciplina, certo, pessoal? Eu vou passar mais detalhes por escrito, certo? De como é que vai ser esse projeto.